Então, dentro ainda do estudo do direito internacional privado, falar de naturalização é falar de uma das condições do estrangeiro que pode lhes reservar ainda mais assegurado as mesmas garantias que os nacionais. Basicamente, quando a gente fala em naturalização, a gente está falando do quê? É um ato unilateral e discricionário do Estado no exercício de sua soberania, podendo conceder ou negar a nacionalidade a quem estrangeiro a requeira. Esse é um conceito de Dollinger e Tiburcio. Talvez não seja um conceito absoluto, porque nós vamos falar um pouquinho dessa questão do ato ser discricionário. Fato é o seguinte, em regra, a naturalização, ela requer o cumprimento de alguns requisitos. Esses requisitos, uma vez que eles sejam atingidos, que eles haja, né, a sua apresentação, a sua comprovação, ainda assim ao Estado cabe a análise e o ato discricionário de concessão ou não da naturalização. Fato é que aquele que assim requerer estará, na verdade, pedindo para ser considerado brasileiro para todos os fins legais. Não é mais, a gente não pode mais chamar essa pessoa de estrangeira. Então, ela muda o status político, muda o status como cidadão, inclusive, muito embora a gente pense na cidadania como um direito de todos, né, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, a gente sabe que existem algumas limitações em relação àqueles que não são entendidos como tal. A partir do naturalizado, ainda assim, algumas restrições há, mas são muito menores, né? Basicamente, a gente tem uma extensão muito grande de políticas públicas, uma extensão muito maior sobre asseguramentos, inclusive em sede judicial, né, em sede administrativa e assim por diante. E antes da gente chegar a falar, basicamente, da naturalização, desculpe, nós podemos falar também de uma outra figura que a gente chama de opção de nacionalidade. Como assim? É que existe uma possibilidade que está prevista lá no artigo 63 da Lei 13.455 de 2017, ou seja, da Lei de Imigração, que menciona que o filho de pai ou de mãe brasileiros, né, pode ser um ou outro, nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular, poderá a qualquer tempo promover ação de opção de nacionalidade. Então, a gente já sabe, já estudou, que aquele filho de mãe ou pai brasileiro que seja registrado numa repartição consular do Brasil no exterior, ele vai ser considerado brasileiro, de pronto. Né? Nós temos isso como um dos casos relacionados no artigo 12 como nato, né? O brasileiro nato. No entanto, aqui a gente está falando de uma outra situação, a situação daquela pessoa que não fez o registro, ainda que tenha filho, ainda que seja filho de pai ou mãe brasileira, não fez o registro de nascimento nessas entidades, nesses organismos. E aí ele pode exercer a sua opção a qualquer tempo através da opção de nacionalidade. Isso aqui está previsto no artigo 63, portanto, da Lei de Imigração. É só esse instituto, inclusive, que fala dessa opção. Mas falando basicamente da naturalização, nós temos que perceber que esse ato ele pode ter tipos diferentes. Veja que aqui eu repito para vocês qual que é o conceito da naturalização como uma forma de fixação e para a gente perceber tudo isso dentro daquilo que se prevê para cada um dos tipos que existe desse instituto. Portanto, ele, como ato unilateral e discricionário do Estado, no exercício da sua soberania, pode ou não conceder esse pedido, essa nacionalidade. E aí nós vamos ter o tipo ordinária, extraordinária, especial e provisória. Vamos ver o que teria de diferença entre estas formas de naturalização. A primeira diz respeito àquela que, cumprido os requisitos legais, ela exige de uma forma mais comum condições que sejam mais básicas, que não sejam tão difíceis, mas também podendo ou não ser concedida, ainda que as cumpra. Veja lá,
aquele que a requeira, cumprindo com os requisitos da capacidade civil, residência em território nacional, pelo prazo de 4 anos, comunicar-se em língua estrangeira, em língua portuguesa, me desculpem, e não possuir condenação penal estiver reabilitado. Então, vejo que existem, então, esses 4 requisitos para poder requerer. Para começar, que tem que ser requerida, certo? Não é a naturalização ordinária, ela não pode ser automaticamente incutida em um determinado sujeito, ele precisa ter manifestação de vontade. Então, vamos lá, capacidade civil, residência em território nacional, pelo menos por 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa e não ter condenação penal ou estiver reabilitado, né? Não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, no sentido de que a reabilitação penal já deve ter acontecido. Se um dia foi condenado, uma vez reabilitado, ele deixa de ter esse impeditivo, tá certo? Vamos lembrar desses 4 requisitos, portanto, para a ordinária. No caso da naturalização extraordinária, nós estamos nos referindo a uma hipótese também prevista na Constituição Federal. Veja lá. Requerida, deixa eu só pegar meu apontador a laser. Requerida por pessoa de qualquer nacionalidade, fixada no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Perceberam que a extraordinária tem menos condições, menos requisitos? Ela não fala aqui de capacidade civil, por exemplo. Ela tem, portanto, uma ideia de que a extraordinária, ela pode ser, desde que, obviamente, requerida pela pessoa de qualquer nacionalidade, ela vai ter, talvez, uma análise mais extensa. Mas ela também conta com um requisito muito importante, que é uma residência fixa por 15 anos ininterruptos, dando ênfase, portanto, ao critério temporal com uma relevância para o cumprimento justamente da vontade de permanecer aqui no Brasil. Na especial, nós temos a situação daquele cônjuge ou companheiro de pessoa que integre serviço exterior brasileiro em atividade ou pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. Então, vamos lá. A pessoa que está a serviço do Brasil, ela não é dessa que nós estamos falando do cônjuge ou do companheiro desta pessoa. Desde que esta união, desde que eles estejam nessa situação há mais de 5 anos. A partir de então, esta pessoa que acompanha na condição de cônjuge ou companheiro daquele que presta serviços, né, e atividade oficial em favor do Estado, esse pode pedir também a sua naturalização. Ou seja, ou tenha sido empregado em missão diplomática, esse seja que está perdido, desculpa, gente, ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Este também pode pedir a naturalização. Mas calma lá que nós vamos ver cada uma dessas hipóteses para ficar bem fixado. A outra forma de naturalização é a provisória. A provisória, vocês têm que relacionar com criança ou adolescente, pessoa que ainda não adquiriu maioridade. E a gente chama de provisória porque essa naturalização, ela pode não ser convertida em permanente. Vamos lá? A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante, criança ou adolescente, com residência fixa em território nacional antes de completar 10 anos de idade. E deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal, tá? Então, olha só, é uma criança que antes dos 10 anos já esteja em residência fixa em território nacional, certo? Bom, é provisória por quê? Aqui no finalzinho vocês vão entender. Se torna definitiva se a pessoa requerer até 2 anos depois da maioridade. Então, o que a gente percebe? Que essa naturalização, no máximo, vai durar até 2 anos depois da maioridade, porque se não for requerida, ela deixa de ser.
certo? Claro que aqui a gente tem que lembrar de todos os princípios, todas as bases que pretende que haja uma continuidade, aquilo que é melhor no sentido de fixar maiores garantias e maior pertencimento dessas pessoas. Então, e muito mais, né, quando alguma coisa diz respeito à possibilidade de apatridia, né, se essa pessoa, se não, em 2 anos, ela não demonstrar e se tornar apátrida, por exemplo, tem que ter algum meio, algum mecanismo de evitar? Pode surgir, né? Nós não temos hoje especificamente um mecanismo para impedir que essa pessoa se atente a esse prazo, mas fato é que há uma necessidade de ser aqui um tanto quanto flexível para que se atenda a esses princípios e não se deixe essa pessoa sem nenhuma nacionalidade. Bom, vamos falar das condições para a naturalização, afinal. Vamos começar lá pela ordinária. A ordinária é aquela que, portanto, tem que ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, certo? Porque capacidade civil pode ser diferente de um país para outro. Até 2002, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas a capacidade civil aqui no Brasil era 21 anos, não 18 anos. Foi com o Código Civil de 2002 que ele veio para 18 anos. Então, tem que ver com a capacidade civil do Brasil no momento em que ela está sendo requerida. Residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando, ou seja, consideradas suas dificuldades, muitas vezes de expressão ou de escrita, e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Então, essas são as condições ordinárias. Mas tem uma questão importante na ordinária. A redução de tempo por menor tempo de residência, que ficou horrível, né? Essa expressão, acho que eu vou ter que dar uma corrigida. Mas olha só, reduz para 1 ano aquela necessidade de ter residência de 4 anos, que eu menciono para vocês anteriormente, ela pode ser reduzida para 1. Quando? Quando a pessoa que requer a naturalização tem filho brasileiro. Também, quando esta pessoa ter prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil ou recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Então, quando essa pessoa tem uma relevância no sentido científico, no sentido profissional, no sentido artístico, suficientemente que dentro da análise, dentro da análise discricionária, vamos dizer assim, daquele que faz, que defere, né, o pedido, e se houver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil. E ainda tem a questão do casamento ou da união, né? Ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no momento da concessão da naturalização. Tá, gente? Então, esse slide aqui vai falar especificamente da possibilidade de reduzir a condição de residência de 4 anos para 1 ano, quando tem filho brasileiro, cônjuge ou companheiro brasileiro, obviamente tem que estar junto com essa pessoa, e ter prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil, ou ter aí uma relevância no âmbito científico, profissional ou artístico. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tudo bem. E aí tem uma questão, né? A gente viu que no conceito do autor que eu trago para vocês, Dollinger et Tiburcio, que fala que a naturalização é um ato discricionário. Mas será que é? Bom, veja, apesar do conceito, a gente tem que pensar que existe aí uma definição constitucional, principalmente no que diz respeito para a extraordinária. Então, pela análise que se faz do texto, quando na Constituição se diz que aquele que tiver 15 anos de residência ininterrupta no território brasileiro, comunicar-se e não ter condenação criminal, ponto. Ele pode ter naturalização. Então, o que se entende? Que a gente está falando de ato discricionário do Estado, ou seja, o Estado, diante dos requisitos, pode ou não conceder ainda a naturalização, a gente está falando do
ordinário, mas para o extraordinário se entende que não há ato discricionário. Agora, para ordinário é sim, né? Ordinário no sentido de que tem capacidade civil, residência de 4 anos, né? Todas aquelas outras condições que a gente viu, não vou ficar repetindo o tempo todo, né? Mas essa assim, prevista ali no artigo 62, salvo engano, da Lei de Imigração, essa não é discricionária. Aliás, é discricionária. Essa não significa que por ter todos os requisitos ela vai conseguir a naturalização. Entenderam? Então, a gente tem essa discussão também. Até que ponto o Estado pode conceder ou não conceder quando essas condições existem. Tá certo? Não vi muita discussão acerca das outras formas, mas em relação a estas, sim. Tá? A partir do momento que se pede a naturalização, também se pode perceber que o nome aqui na nossa língua brasileira, na portuguesa, né, e nosso idioma, aquele nome não fique muito adequado, fica difícil de falar. A gente tem aí, né, alguns exemplos dos holandeses ali de Carambeí, tem tantos deles que usam nomes, vamos, abrasileirados, vamos dizer assim, enquanto que nos documentos, ou às vezes na própria identificação formal, a gente percebe que são outros nomes. E isso, na verdade, foi um cuidado da lei de imigração, que veio tratar dessa possibilidade de mudança de nome. Lá no artigo 71, parágrafo 1º, prevê que no curso do processo de naturalização, o naturalizando, ele poderá requerer a tradução ou a adaptação de seu nome à língua portuguesa. Outra coisa bem legal é o direito de voto, né? Por que é bem legal? Porque, poxa vida, né, gente? Imagine vocês dentro de um país, vocês pedem a naturalização, e aí, porque você não é uma nacional nato, você não pode escolher quem vai dirigir aquele país, né? Quem vai assumir a condição de ser o procurador, porque você também é um cidadão daquele estado, né? Então, o direito de voto, conforme o artigo 72, ele passa a ser um direito do naturalizado, mas olha só, tem um prazo. O artigo 72 dispõe que no prazo de até 1 ano após a concessão da naturalização, deverá o naturalizado comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido cadastramento. Obviamente que, passado 1 ano sem o cadastramento, ele também se torna um eleitor irregular, né? Uma pessoa que, nas vias eleitorais, ele acaba se tornando um sujeito irregular para fins, por exemplo, de um concurso ou de outros motivos pelo qual a regularidade do voto é requerida, né? Então, existem situações que ela é possível. Bom, antes de eu continuar aqui com vocês, eu queria mostrar alguns artigos. Só um minutinho. Tá tudo bem para vocês? Um bom volume? Tô tentando até não ser tão rápida hoje, para não a gente ficar mais tranquilo. Tá tudo certo? Tá tranquilo. Ok. Acabei fechando aqui Mas eu vou falar da Constituição. Eu acabei fechando a legislação, mas eu tenho a Constituição aberta aqui, fica mais fácil. O artigo 12 trata aqui. Ele conceitua os naturalizados, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupta e idoneidade moral. É que eles estão falando daquela
do tratamento favorecido para os portugueses, desde que se mantenha o tratado de forma a ter uma reciprocidade entre Portugal e Brasil. E aqui no B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, a partir do momento que se está estabelecido, aqui no artigo 12, os naturalizados são aqueles que tiverem essas condições, é que se passa a entender que ele não é um ato discricionário, e sim impositivo, a partir do momento que haja o requerimento e o cumprimento das condições, dos requisitos pela pessoa que requer. Certo? Deixa eu ver se eu consigo rapidinho entrar aqui na lei. Antes eu falei artigo 62, estava incorreto. O artigo 63 que fala desculpa, 63 não, 64 fala da naturalização. Então, vejo que aqui no artigo 64, vocês encontram os tipos de naturalização. Aqui no 65, as condições para a naturalização ordinária, a redução de 1 ano no artigo 66, nada diferente daquilo que a gente já viu nos slides. A 67 fala da naturalização extraordinária. 68 da naturalização especial, concedida ao estrangeiro que se encontra em uma das seguintes condições. Aí aquela questão de seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos, daquele que integra um serviço oficial do Brasil, seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Aqui ele está falando do próprio cumpridor dos serviços, que tenha sido feito por mais de 10 anos. Para naturalização especial, precisa ter capacidade civil, precisa comunicar-se em língua portuguesa e não possuir condenação penal e estiver reabilitado nos termos da lei, da mesma forma que na ordinária. A provisória, artigo 70, fala do migrante criança ou adolescente que tenha em território nacional, já esteja no território nacional antes dos 10 anos de idade e requerida por seu representante, que deve ser reiterada, né? Reiterada nos 2 anos após atingimento da maioridade. Tá certo? É preciso destacar o direito especial dos portugueses. Então, a gente já sabe que de todo o histórico, né, de que nós temos junto a Portugal, né, em razão aí da colonização e tudo mais, então a gente precisa entender que tudo que nós colocamos para os estrangeiros, existe muitas situações, uma diversidade de fatores que são diferenciados quando se trata de portugueses. Então, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, ou melhor, né, se mantida a reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal. Exemplo, não, é vedada a extradição, desde que tenha realmente requerido. Então, olha só, o português, ele precisa requerer, tá? Então, não é assim, basta ser português e basta ter residência permanente no país. Não, o português, ele tem que requerer. E para ele requerer, basta ele demonstrar que tem essa residência permanente no país, certo? Bom, e aí, qual a vantagem dele ser brasileiro? Um exemplo é a extradição. Como não é permitido extraditar pessoas do país, por exemplo, o Brasil não pode extraditar brasileiro. Da mesma forma, ele não poderia extraditar portugueses, porque assim são considerados, tal qual os direitos dos brasileiros. É necessário que tenham requerido autoridades competentes o reconhecimento do seu status especial, como determina o artigo 5º da Convenção sobre Igualdade, essa Convenção sobre Igualdade entre esses 2 países. Então, é necessário que requeira, não vai ser algo automático só porque é português e só porque mora aqui, tá certo? Cuidado com esse detalhe aí. Os titulares de passaportes diplomáticos especiais, oficiais ou de serviços válidos do Brasil,
ou de Portugal, poderão entrar no território da outra parte contratante ou dela ser sem necessidade de qualquer visto. Olha só, gente. Aqui no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre República Federativa do Brasil e Portuguesa, tem expresso a desnecessidade de visto para que haja aí a possibilidade desses que têm passaportes dessas naturezas de pedir visto para entrada um e outro. Os titulares de passaportes comuns, válidos do Brasil ou de Portugal, que desejam entrar no território da outra parte contratante, para fins culturais, empresariais, jornalísticos ou turísticos, por período de até 90 dias, são isentos de visto. Olha só. Então, no primeiro caso, a gente está falando daqueles que estão a trabalho, né? Diplomáticos, os especiais, oficiais ou serviços. Tá, esses não tem fixação de tempo. Já para aquele que tem outros fins, né? Primeiro que é comum, né? Seria só um passaporte comum, sem nenhum tipo de vinculação com o trabalho. Nestes casos, eles terão 90 dias, sem necessidade de visto. Obviamente que se houver, né, por outro ato, a fixação de visto para um e outro, esta é a regra que deve se perceber também para a manutenção do português aqui no Brasil. Né? Quando que pode acontecer, uma vez que se tem a naturalização, quando que pode acontecer de perder a nacionalidade? Nós temos aí, então, duas espécies, que eles chamam de perda-mudança ou de uma perda-sanção. Como ficou deficitário ali a apresentação da slide para vocês, eu vou compartilhar novamente para apresentar essa parte da perda de nacionalidade. Tá? Vamos lá. Só para relembrar também. Veja só. Nós temos a previsão da perda da nacionalidade, seja pelo fato da perda mudança ou pela perda punição. Na letra A, nós vemos aqui a perda da nacionalidade quando há uma condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional, e aí é cancelada a sua naturalização. É importante verificar que não é qualquer condenação criminal, é uma condenação por ato julgado nocivo de interesse nacional. Então, é preciso estabelecer a gravidade para se falar em perda de nacionalidade. É muito importante para não confundir com qualquer tipo de condenação criminal, tudo bem? Também tem a questão da perda-mudança. Pode haver essa perda a partir da aquisição de outra nacionalidade. Eu mencionei ontem para vocês, e devo repetir, que existem países que, para que você consiga a naturalização, eles fazem com que haja renúncia à nacionalidade brasileira. Um exemplo, tá? Mas esta previsão na nossa legislação, ela pode acontecer da seguinte forma: se houver uma motivação legal para que haja aquisição dessa nacionalidade, aí se mantém a nacionalidade brasileira e se fala na dupla nacionalidade. Então, como, por exemplo, há reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, por conta do nascimento, por conta dos critérios de nacionalidade de outro país, também consiga a pessoa ter a nacionalidade estrangeira. E aí ela consegue manter a brasileira e também a estrangeira. A gente vê tanto, né, pessoas tentando a nacionalidade de países europeus, por exemplo, por serem descendentes, e aí eles conseguem alguns critérios a partir do seu nascimento, que isso possa ser reconhecido, mantendo, portanto, a brasileira, também a estrangeira. E também não se perde a nacionalidade quando houve a aquisição de outra por imposição. Como assim imposição? Veja, se existe a necessidade daquela pessoa naturalizar-se naquele país, seja para poder realizar um trabalho, seja para poder se manter regularmente,
seja por qualquer motivo que imponha isso como condição de permanência em seu território ou para o exercício dos seus direitos civis, não deve fazer com que perca a nacionalidade brasileira, mantendo-se as duas. E aí a gente tem uma série de casos em que se discute quando é que nós vamos ter realmente a nacionalidade estrangeira por imposição da naturalização e não por simples opção. Quando se trata de simples opção e não decorre de uma nacionalidade originária, aí haverá a perda. Tem outras situações, e aí até mencionei para vocês ontem, que pode haver uma naturalização em país estrangeiro, de modo que aquela fica como teu primeira nacionalidade e a brasileira fica em segundo. Né? Se você tiver que prestar serviços oficiais, primeiro para o que você está localizado e depois para o brasileiro. Então, a gente tem que também ter a noção de que as legislações vão ter suas variedades, né? Vão ter suas variações.